Boa tarde! Estamos dando início a mais uma live. Nosso tema de hoje é sobre o improviso e como ele pode ajudar, como ele pode estar diretamente relacionado com a questão do domínio de palco. A gente vai discutir alguns pontos com relação a isso. Quem estiver chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Olá, tudo bom? Então hoje nosso tema, nosso foco principal é a questão do improviso, como ele pode nos ajudar a sermos bailarinas mais seguras, dominarmos melhor a situação, termos mais domínio de palco. Esse conteúdo ele pode ser aproveitado tanto para bailarinas de dança do ventre como para bailarinas de outras danças também, por que não? Mas especificamente sempre voltada e focando para a nossa dança do ventre, a dança oriental árabe, tá? E a gente vai conversar sobre alguns pontos importantes e no final da live eu vou dar uma dica de exercício para vocês começarem a praticar o improviso, para vocês começarem a sentir como é que antes de sair por aí querendo dançar de qualquer maneira e o improviso, né? A gente precisa entender sobre alguns pontos, a gente precisa ter conhecimento sobre o que realmente quer dizer improvisar de forma consciente e também como se preparar para isso, porque a gente necessita de uma preparação. Ontem, inclusive, eu respondi algumas perguntas. Teve uma live onde eu respondi algumas perguntas e eu comentei justamente sobre isso, né? Sobre a minha preparação para dançar de improviso, que não foi simplesmente de uma hora para outra. Então, é importante a gente ter conhecimento sobre esses fatos. Está bem? Vamos então dar início. Para quem não me conhece, quem está chegando agora no meu Instagram, eu sou Nicole Farage, sou professora e bailarina de dança do ventre. Fui bailarina internacional por 3 anos, dancei nos países árabes e hoje eu estou atuando no Brasil e estou desenvolvendo diversos conteúdos aqui no meu Instagram, nos meus canais, para auxiliar outras bailarinas, né, a evoluírem na sua dança, para trazer mais justamente essa questão do domínio do palco, de perder o medo, de ter mais segurança para dançar. Então, tratando de diversos assuntos nesse sentido, para auxiliar tanto bailarinas profissionais quanto professoras de dança do ventre, ou aspirantes a profissional e também aquelas alunas dedicadas, que nós temos diversas alunas que são dedicadas, que não têm a intenção de se profissionalizar, mas elas gostam de aprender mais, se aprofundar mais no assunto porque amam a dança e querem se tornar bailarinas cada vez mais completas. Então, esses conteúdos que eu estou produzindo aqui são para todas essas pessoas. Se você é uma delas, ótimo! Vamos lá, então. O tema da nossa live é: por que o improviso me ajudou e pode te ajudar a ter mais domínio de palco, tá? Então, eu identifiquei na minha trajetória como bailarina de dança do ventre que o improviso foi um dos fatores que permitiu com que eu conseguisse dominar mais a situação do palco. Eu tive essa percepção de que quando eu passei a improvisar com consciência, depois que eu peguei o jeito da coisa, vamos dizer assim, eu comecei a me sentir mais segura, eu comecei a estar mais presente no palco, eu comecei a ter uma dança mais natural, consegui interagir mais com o meu público e isso com certeza foi um
um ponto de virada assim na minha carreira. Porque, como eu já comentei aqui, antes de eu ir viajar, antes de eu ir dançar no exterior em 2011, eu tinha muito... Eu gostava muito de estar no palco. Eu sou leonina, né? Gosto do brilho, do glamour, do palco, enfim. Mas eu sempre tive muita insegurança, assim, de uma certa forma. Às vezes, por talvez achar que não estivesse tão preparada em alguns momentos, às vezes a gente tem dificuldade de lidar até com a nossa autocrítica, né? E também porque quando eu estava lá, eu muitas vezes fazia uma coreografia bem elaborada, que eu ficava semanas, às vezes até meses fazendo essa coreografia, estudando a música, montando a coreografia, e eu me preocupava muito em acertar aquela coreografia, em conseguir apresentar ela. Afinal, tinha levado tanto tempo para eu construir ela, que eu queria muito que ela desse certo, porque na minha visão eu tinha colocado movimentos assim e feito toda uma leitura, né, e encaixado muito bem os movimentos contadinhos e certinhos, e eu queria ser fiel a essa coreografia. E aí eu ficava muito nervosa com isso, tipo, isso me prendia de uma certa forma. Eu não sei se isso faz sentido para você, se isso também acontece com você. Era uma questão que eu vivi bastante. E aí eu percebi que depois que eu comecei a estudar o improviso, depois que eu comecei a estudar as formas de improvisar, comecei a estudar mais as músicas, né? Fiz uma pastinha lá com uma lista de músicas que eram comumente usadas nos shows nos países árabes. E aí fui estudando aquelas músicas, fui entendendo, né, um pouco mais sobre as melodias, sobre a construção dessas músicas e tudo mais. E encaixando movimentos e fazendo pré-combinações na minha cabeça, porque automaticamente, às vezes a gente acaba fazendo trechos, né? A gente acaba fazendo estrofes, assim, por exemplo, de músicas... músicas assim que são mais do nosso conhecimento, assim, ou que tocam mais vezes, vamos dizer assim, ou que a gente costuma dançar mais, a gente acaba estabelecendo assim umas sequências, mas não a música toda, né? Então eu fui fazendo esse preparo, fui fazendo todo esse estudo e botei os brilhozinhos. E aí quando eu fui para os países árabes, que eu comecei a entender como que funcionava na prática a questão do improviso, o fato de estar com a banda ao vivo, o fato de muitas vezes a banda cortar uma música no meio, vamos supor, a gente escolheu uma música, a bailarina e banda escolheram uma música para tocar em determinado momento do show e por algum motivo o público ficou meio quietinho, assim, não curtiu muito aquela música, né? Aí, às vezes tem música árabe que é de 6 minutos, né? O músico tem que ter um discernimento também e ele não vai ficar tocando essa música até o final se não tá agradando, né? E aí, então, pode ser que ele decida cortar a música, finalizar, pode ser que ele ou eles decidam, geralmente é o maestro, né, que vai conduzir pro final da música. Pode ser que eles façam um mix de músicas, né? Então lá pelo meio do show acontece muito de tocar pequenas partes de músicas. E aí se você tá com coreografias, como é que você vai conseguir estruturar esse show se você não sabe exatamente o que vai acontecer? E então começou a fazer muito sentido para mim o porquê do improviso. E fez mais sentido ainda o fato de que o improviso dançado nos países árabes em show ao vivo não é simplesmente ouvir a música e dançar, porque exige da gente um conhecimento, exige da gente um domínio das competências que são fundamentais para a estruturação do nosso conhecimento enquanto bailarinas de dança do ventre,
tá? Então, assim, pra gente começar mesmo, assim, a gente entender, né, cada ponto, cada tópico que eu vou falar aqui hoje, é importante a gente pensar o que é um domínio de palco, o que é ter domínio de palco, né? Domínio de palco pode ser até um pouco subjetivo, mas se a gente pensar assim na questão de domínio, dominar, é quando a gente domina uma situação, a gente domina um espaço, a gente domina alguma coisa, a gente tem ciência, a gente tem controle sobre aquilo. E o que acontece? O fato da gente não estar enraizada com uma coreografia, a gente improvisar, permite que a gente tenha mais liberdade para criar caso o ambiente nos leve naquela direção. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Porque o palco e o show, ele depende de diversos fatores. Não é só da bailarina dançar bem, estar super animada, ter todas as músicas escolhidas na cabeça, tá linda, maravilhosa, impecável, com um figurino lindo, tá tudo ótimo, né? E aí, de repente, sei lá, acontece alguma coisa, o público não tá na vibe, a gente não tá conseguindo achar as músicas que tá deixando o pessoal animado, sabe? Tem várias coisas, então nunca é uma coisa assim enraizada, vai ser sempre assim, primeiro você vai dançar. A única coisa que a gente sabe é que primeiro vai ser a entrada, né? E depois aí a Deus pertence, né? Se vai ter um dia que a gente vai tocar, vai dançar mais rally, vai ter um dia que a gente vai dançar mais músicas de meio, vai ter dia que a gente vai dançar solo tábua, outro dia não. Isso falando de shows mais longos. Então a gente tem que estar preparada para tudo, né? E voltando ao que é domínio de palco, é você estar preparada para tudo, você ter controle daquela situação, você administrar aquilo que você tem controle. Você focar naquilo que você tem controle, na sua dança e tudo mais. E se acontecer qualquer coisa, isso não te desestabiliza da mesma forma do que se você não soubesse improvisar, por exemplo, tá? Comigo nunca aconteceu de cair no palco, tá? Se alguém que estiver assistindo, passando por aqui já tem acontecido, conta pra nós aqui, escreve. Eu já caí. Às vezes acontece de cair. E aí, se você tá lá com uma coreografia toda esquematizada na tua cabeça e você caiu, você se perde toda, né? Claro que a gente não vai pro palco pensando em cair, ninguém faz isso, né? Mas pode acontecer. E aí, se você sabe improvisar, você vai saber tirar até sarro daquela situação, vai rir junto com as pessoas, porque te permite que você esteja mais natural. Tá? Então, pra mim, isso é domínio de palco, é você conseguir dominar aquela situação, conseguir estar à vontade com aquela situação, né? A gente chegar com presença e tipo assim, eu tô fazendo aqui o meu trabalho, eu tenho ciência do que eu estou fazendo, eu sei dançar, eu tenho confiança, eu tenho segurança e vem o que vier, tamo aí, né? É mais ou menos nesse sentido. E as pessoas conseguem sentir isso. Assiste uma bailarina que entra no show olhando para baixo, olhando para os lados, né, com o sorriso meio inibido, assim, com o bracinho meio, né, sem aquela presença, assim, aquele queixo elevado de cheguei. E assiste uma bailarina que está fazendo uma entrada com aquela postura, né, com os ombros colocados, aquele sorriso, ela faz aquela entrada, é totalmente diferente, né? E isso significa que ela tá segura, mesmo que por dentro você esteja com aquele fiozinho de né? Mas a gente tenta demonstrar cada vez mais segurança porque as pessoas começam a sentir isso. E aí começa a ficar aquela coisa sem graça, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre as vantagens de improvisar. Primeiro, estar preparada para qualquer situação, como eu comentei anteriormente. Então, às vezes acontecem tombos,
músicas que terminam. Às vezes você vai dançar com uma música gravada, deu um problema no som, corta a música no meio. Pode acontecer. Às vezes alguém levanta para dançar contigo. Enfim, uma série de coisas podem acontecer, né? O público não está respondendo aquilo que você preparou, você imaginava outra coisa e o público não tá respondendo aquilo. Então, que tal trocar? Vamos colocar uma outra música, um outro estilo para ver se dá uma levantada, né? Uma série de coisas podem acontecer e você sabendo improvisar, não é só na dança em si, né? Mas é em todo o contexto da sua apresentação vai interferir. Até porque o improvisar, né? Improvisar não é só escolher movimentos aleatórios e uma música e sair dançando, tá? A gente precisa dominar diversas coisas, a gente precisa ter domínio da técnica, da musicalidade, a gente precisa ter o domínio da comunicação com o público, né? Então, diversos fatores ali a gente acaba improvisando, não é só na dança em si. E a gente precisa fazer toda a estrutura, a gente precisa ter uma base, precisa ter precisa ter fundamentos, né? Competências para conseguir chegar a esse nível de improviso. A questão da segurança também, o fato de você estar preparada para qualquer situação te deixa mais segura. Tudo bem, se acontecer isso, vamos tirar de letra. Né? Eu nunca cheguei a cair, mas já aconteceu de ter escorregões, de pisar na saia, de meio que tropeçar, a saia do bastão cair da mão, de uma pessoa simplesmente se levantar e começar a dançar de um jeito muito engraçado e você ficar tipo naquela situação, porque daí todo mundo olha para aquela pessoa, tu não sabe mais se dança, né? Ou começa a ajudar a bater palma para aquela pessoa ou rir, enfim, né? Então, o domínio do improviso faz com que você sinta mais segurança, mais liberdade para criar. Daqui a pouco eu tô sentindo assim que, eu conheço muito bem aquela música e eu tô com vontade de fazer alguma coisa especial nela hoje. Veio aquela vontade de criar alguma coisa diferente, de tentar fazer um cabelo, até de fazer uma comunicação diferente com o público, de fazer uma brincadeira, algo nesse sentido. A gente fica com mais liberdade para criar, para usar mais a nossa parte artística mesmo, né? Porque a nossa dança é uma arte. Então, quando a gente improvisa, a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade para fazer esse tipo de criação instantânea, tá? E um outro ponto também é a liberdade para dançar conforme a vibe do momento, né? Era muito... eu prestava muita atenção nisso quando eu dançava todo dia ao vivo e ainda presto, né, atenção nisso quando eu faço shows, porque cada dia é diferente, às vezes são as mesmas pessoas, sei lá, que estão assistindo, mas é diferente, a tua energia tá diferente, a energia das pessoas tá diferente. A gente tem a oportunidade de criar uma dança única ali naquele momento, que inclusive se você parar para pensar, se não for gravado, não for filmado, foi só o que você dançou naquele momento, não vai ser sempre igual, mesmo que você dance outra música, dance a mesma música num outro dia, provavelmente a maioria dos movimentos, 70% dos movimentos, dos arranjos que você fez, vão ser diferentes. Apesar da gente ter algumas combinações que a gente acaba fazendo em determinados momentos da música, porque é o que a gente gosta, é a leitura que a gente faz, enfim. Então a gente tem a oportunidade de criar uma dança única e conforme a energia que está rolando naquele ambiente, naquele momento, com aquele público, né? Tem toda a questão dos tipos de público também. E permite que você consequentemente produza uma dança mais natural,
Dançar de forma mais natural, se entregar mais para o momento, estar mais presente naquele show. Eu fiz até um post essa semana falando, você costuma ir ao seu show? Que muitas vezes a gente vai pro palco e a nossa cabeça está lá pensando na coreografia, está lá pensando em outra coisa e a gente não vai pro nosso show, a gente não vai pra nossa apresentação, né? Porque a gente fica lá toda nervosa, assim, toda pensando se tá bom, se não tá, se tá agradando, se não tá, né? E assim o improviso te permite ter uma dança mais natural. Eu trouxe também para vocês, como eu tinha falado no início aqui da live, uma dica de exercício para vocês começarem a treinar o improviso. Então é para quem está começando, mas também para quem já fez algumas vezes e quiser tentar fazer, aí vocês podem aumentar, vamos dizer assim, o nível de dificuldade, tá? E ir acrescentando cada vez mais, cada vez um pouquinho mais de pressão, né? Um pouquinho mais de dificuldade para vocês irem entendendo. Só para vocês saberem que, por exemplo, assim, o que eu considero uma música mais fácil de improvisar, tá? Começar por ritmos puros. Se você nunca improvisou, você não teve essa experiência ainda, coloca ritmos puros, tá? Coloca lá um ballad, um said, que são os ritmos mais comuns. Enfim, vai trocando também de ritmo para você ver as percepções diferentes, né? E vai fazendo essas trocas e vai estudando com o ritmo. Depois, a gente vai passando por uma música pop, por exemplo, tá? Uma música pop são músicas mais fáceis, mais simples, geralmente elas não têm tanta variação de ritmo. Já músicas mais clássicas, elas têm bastante variação de ritmo, elas têm bastante trocas, então isso aumenta um pouco o nível de dificuldade, tá? A questão do solo tabla também, a gente tem como fazer improviso no solo tabla, é um pouquinho mais difícil. Aí tem a escolha do solo tabla também, que a gente pode escolher um solo que repita 2 vezes, repita 4 vezes, tá? Existem alguns que repetem até 8, mas eu acho um saco, porque daí quando a gente está começando a improvisar, a gente já se sente repetitiva e imagina fazendo 8 frases iguais, né? Haja criatividade ali na hora. E só para vocês entenderem a escala de dificuldade, assim, das músicas, tá? Porque às vezes vocês tentaram improvisar, mas colocaram uma música que tem bastante troca, assim, e aí ficou com um pouquinho de dificuldade, tá? Então, assim, já falei aqui sobre o que é ter domínio de palco, já falei sobre as vantagens do improviso e por que ele nos ajuda a ter um domínio melhor do palco, a ter mais segurança, se sentir mais no controle da situação. E agora eu vou falar para vocês então do exercício, tá? Do exercício para vocês começarem a praticar o improviso. Então, escolher músicas, tá? Escolher uma música para começar. Estudar muito bem ela, identificar que ritmo ela tem, tá? Eu fiz, inclusive, uma live falando sobre leitura musical. Vai ali nas minhas séries, no IGTV, estão todas as lives lá. Ritmo, a melodia, identificar os instrumentos que estão nessa melodia, tá? Pra gente saber mais ou menos que movimentos usar. Não que, por exemplo, você possa usar movimentos com determinado instrumento, você possa usar só aqueles movimentos. Não é assim, tá? Nada é engessado quando se trata de arte. Tem algumas regrinhas básicas para que o código da dança do ventre seja respeitado e para que ela se caracterize como dança do ventre, porque senão pode ser qualquer outra coisa que não dança do ventre, tá? Mas a gente tem liberdade para criar também, certo? E
se tem pausas, se tem momentos especiais na música, se tem os arbas, tá? Se você não sabe o que é arba, tem conteúdo aqui no meu Instagram também, em todos os meus canais falando do que é arba. Pensar nas sensações que a música passa, tá? Então, a gente tem que sentir também o que a música está querendo dizer. Ela é uma música mais sentimental, ela é uma música mais alegre, ela é uma música mais puladinha, é uma música mais calma. A gente tem que também ter ciência dessa sensação, tá? E aliar essas características com os movimentos. Então, toda essa característica dessa nossa leitura e dessa nossa interpretação que a gente vai fazer da música. É o primeiro passo, tá? Depois, a gente escolhe de 3 a 5 movimentos, tá? Ai, mas não pode ser 2. Ah, mas não pode ser 10. Pode, tá? Eu estabeleci aqui mais ou menos de 3 a 5 movimentos, porque se for menos que 3, a gente começa a se sentir muito repetitiva, tá? E se for muito mais que 5, a gente não vai lembrar no começo, tá? Então, assim, anota, escuta a música, faz toda... tipo, aqui combina tal movimento, aqui combina tal movimento, né? E anota esses movimentos que você sabe executar, que você tem segurança em executar, que você não precisa ficar pensando para fazer, porque você vai estar prestando atenção na música, tá? Quando você estiver improvisando. E não na execução do movimento. Eu vou fazer assim, né? A gente tem que estar com a música, que é o nosso roteiro ali na hora. E aí você vai encaixando esses movimentos sem parar a música em momento nenhum. Então você faz isso a primeira vez, vai colocando esses 3 a 5 movimentos, ou 10 se você quiser, dentro dessa música, depois que você já estudou ela, e sem parar, tá? E aí, sem parar de dançar e sem parar a música. Parou de dançar, começa de novo, tá? Porque às vezes a gente começa assim, ai meu Deus, mas qual que vem agora? Ai, mas qual que é? E aí a gente começa a ficar pensando em outras coisas e se desconcentra. Daí para tudo e volta, tá? Mas tenta fazer uma música inteira. Aí, como eu falei antes, pode utilizar o ritmo puro no início, se a melodia atrapalha, porque eu vejo assim que tem muita dificuldade no início, que as pessoas ficam pensando, mas o que eu sigo? E eu falei isso também em outros momentos. Você segue o que está saliente na música, tá? O que está chamando a atenção na música? É a melodia? É o ritmo? É uma pausa? É o quê? Tá? É isso que você segue. Porque se quiser seguir tudo, não vai dar conta. Aí vai ficar em cima dançando uma coisa, embaixo dançando outra. Imagina só, né? E apareceu o boneco do posto. Inicialmente, você se mantém no mesmo passo que você escolheu até você lembrar do próximo. E aí, depois, você vai botando um na sequência do outro. Estabelece tempos, né? Tipo, vou fazer 8 desse, 8 daquele. Ou, eu diria assim, eu não gosto de trabalhar muito com contagem no improviso. Porque eu acho que contagem é muito característico da coreografia. Eu gosto de trabalhar no improviso a questão do ouvido. A frase está me encaminhando, da música está se encaminhando para um final, então eu vou me encaminhando para um final. Ela mudou um pouquinho, posso trocar de movimento. Ela fez uma pausa, eu pauso. A frase terminou, eu faço um movimento de finalização de frase, tá? Então, assim, eu não gosto muito dessa coisa de ficar contando, mas se você acha que vai ajudar você agora no começo contar, conta. E vai acompanhando o sentido da música, as trocas que ela faz, as pausas que ela faz, tá? E aí, eu quero que vocês me contem depois. Quem nunca improvisou, quem tá começando, me conta. Manda aqui. Manda uma mensagem no direct, olha Nicole, eu tô começando a improvisar, tô com dúvida nisso, naquilo, já tentei, né? Pode me mandar que sempre que possível eu vou estar respondendo, pode não ser na hora, no dia, né? Mas sempre que possível eu vou estar respondendo vocês. E também se esse conteúdo fez sentido para vocês,
tá? Escreve nos comentários, mesmo que você esteja assistindo a live depois, que eu sei que tem muita gente que assiste depois, que hoje os horários são todos loucos, né? Escreve pra mim. Ah, Nicole, legal que você falou. Ah, não, eu já sabia disso, né? Ou trouxe uma informação nova, que legal saber disso, sabe? É bom para saber, porque o meu principal objetivo é poder ajudar vocês com o meu conhecimento, com a minha experiência. E também a gente fazer trocas, né? Então daqui a pouco vocês têm também uma sugestão de exercício. Eu sei que tem muita prof que também me acompanha e que faz algum exercício para trabalhar com as suas alunas e que poderia compartilhar com todos nós, né? A gente está aqui para construir conhecimento. Então, eu fico muito feliz mesmo quando eu tenho feedback de vocês e principalmente quando eu sei que os meus conteúdos estão realmente ajudando vocês, porque esse é o meu objetivo, tá? Todos os meus conteúdos são baseados na minha experiência, são baseados naquilo que eu vivi, nos meus métodos de estudo que eu apliquei em mim mesma, tá? Porque principalmente eu fiz muita aula, fiz muitos cursos com diversos profissionais, mas principalmente quando eu estava nos países árabes eu tive que estudar sozinha e eu tive que desenvolver um método para conseguir estudar e aprender, né? Aprender a aprender. Então é um pouco disso assim que eu tenho compartilhado com vocês aqui. Então, fico muito feliz com os feedbacks, tá? Tem gente que me escreve, eu já tenho dúvidas bastante. Eu vou montar uma live só para responder as dúvidas. E vão me mandando, porque isso é o que me motiva. Tá bem? Então, hoje eu encerro por aqui essa live. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar agora, nesse momento, alguma colocação, fiquem à vontade. Tá bem? E muito obrigada por quem esteve comigo aqui. E sigam acompanhando os meus conteúdos aí, que todo dia tem vídeo novo por aqui, tá bem? Um super beijo e até a próxima, meninas!